Diário Bemol. Zuzuzu, a cidade tá comentando. Tô na rua, tá no som, a mensagem vai voando. Com propaganda certa, o seu negócio tá brilhando. Se for pra divulgar aqui, o time tá mandando. Impacto certo e sem comparação. Tô na rua, sua melhor opção. Mensagem com precisão. Tô na rua, propaganda com coração. Tô na Rua Publicidade e Marketing, a voz do seu negócio nas ruas de Manaus. Telefone 92 99509 9853. Siga no Instagram, @tonarrua.mkt. Ouça a programação da Rádio Hub através da sua Alexa. Basta falar: Alexa, tocar Rádio Hub Amazônia. Reproduzindo Rádio Hub Amazônia. Simples assim. Você curte o melhor da Rádio Hub direto da sua Alexa. Música de qualidade. Você encontra conectando a Rádio Hub, a rádio multiplataforma da Amazônia. Os grandes sucessos que marcaram época, você curte aqui na Hub. Você curte aqui na Hub. Anos 70. 80. E 90. Flashback Hub. Todos os dias, a partir da meia-noite. A sua viagem no tempo. Aqui na Rádio Hub. A rádio multiplataforma da Amazônia. Rádio Hub, a rádio multiplataforma da Amazônia. São 17h04 de volta com o Fala Caboclo, verdadeiro espaço das comunidades aqui pela nossa queridíssima Rádio Hub, a rádio multiplataforma da Amazônia, a primeira rádio multiplataforma da cidade de Manaus e do estado do Amazonas. O negócio não é fraco não, mano, é chique é beça. A partir desse instante você passa a estar conectado com a gente em mais de 18 plataformas, isso. 18 plataformas de áudio, você pode escutar a gente pelo teu tocador predileto, pelo TuneIn, pelo Deezer, pelo Radiosnet, o Rádio Garden, que mais? Mano, é uma infinidade. Eita, diacho, é muita coisa, o que o meu diretor tá colocando aqui no estúdio, no ouvido, mas enfim, são diversas plataformas que a gente vai estar divulgando mais e mais, a turma que já está lá, tá escutando. Né? Então a gente vai divulgar mais para que você possa ter acesso. Você pode também ouvir a gente pelo aplicativo da emissora, tanto no Android quanto na Apple. Você pode baixar gratuitamente, tá? Não paga nem para baixar e nem para escutar. E aqui acabou, que é que nem aquele carro que só anda no cheiro. Aqui precisa só ter o cheiro da internet que já pega. Já pega e tu já escuta. E aqueles que são chique, né? Bacana. Se tiver o dispositivo Alexa na tua casa, é só dizer: Alexa, tocar Rádio Hub Amazônia. Reproduzindo Rádio Hub Amazônia. E ela vai te responder assim, isso, e tocar ao vivo a nossa programação. A Rádio Hub é a primeira rádio do Amazonas a estar tá com a skin lá na Alexa. Pensa, o negócio é chique. E de graça também, tá? Basta ter a Alexa. A minha Alexa tá aqui do lado, ó. Tá bem aqui a minha Alexa. E, olha lá, negócio chique. Tá aí no Deezer. Aí só as plataformas são o Deezer, o TuneIn, o que mais? Radiosnet, Rádio Garden, isso aí é top. Não sei o que. Online Rádio Box, é lá em cima. MyTuner, chique. Rádio.net, o que mais?
Como é que fala esse nome aí? Sintonizate. Turma tá por lá. Dispositivo Alexa, olha só. O do Paquito é essa grandona aí, né? O Paquito tem uma na cara dele que... Meu amigo, o Paquito não é fraco não, mano. Pensa, esse... Simple Rádio também tá. Rapaz, então não tem desculpa, né? Além das redes sociais, ó. A turma que tá nos assistindo agora na televisão... A turma é chique, tem Smart TV em casa, aquelas porrudas, mano, né? Pensa, tu chega na casa do caboclo e tem uma televisão de QLED, de OLED 8K. A turma tá escutando a gente e assistindo agora também pela internet. Pensa, são 17 horas e 7 minutos e eu agradeço a turma. Meu amigo, está fazendo um banzeiro muito grande na internet e é isso, com os bairros, com as comunidades, com o povo do interior. É para vocês que nós estamos fazendo essa rádio. Além de mim, outros tantos que estão apresentando os programas aqui fazem para a população. E não podia ser diferente. Não podia mesmo ser diferente. Tá certo? Muito obrigado a você pela audiência e pela companhia. São 17h07. Não esquecendo que o Fala Caboclo está no oferecimento de Tô na Rua Publicidade e Marketing. Estamos no mês do consumidor e tu não pode marcar, mano, velho. Não marca. Pelo amor de Deus, não marca. Você que é comerciante, você que é lojista e precisa levar a tua marca nas ruas da capital, nas ruas das comunidades, dos bairros. Você que é organizador de evento, precisa chamar a turma pro teu evento, pro teu negócio. Não perde tempo. A nossa dica é a propaganda volante inteligente das motos da Tô na Rua. Essas motos enxeridas chegam em todos os cantos da cidade de Manaus, nos becos, nas vielas, nas ruas secundárias. A Tô na Rua chega e tu não pode perder tempo. Então entre em contato com a turma da Tô na Rua pelo telefone 99509-9853. 99509-9853. Tem promoção no mês do consumidor. Fala que ouviu, não fala caboclo, que a Tainá vai dar um desconto bacana para você lá. Então não perde tempo, reserva tuas horas lá, porque graças a Deus, meu amigo, o negócio lá tá top da galáxia. Pensa. 17h08, estamos aqui com Fala Caboclo, diariamente, de segunda a sexta-feira, a partir das 16 horas, já trago a minha canoa aqui no porto da Rádio Hub e até às 18 a gente toca e fala de muitas coisas. Tem dia que o Paquito tá romântico, né? Então tá com uns dor nos cotovelos aí e fica tocando aquelas músicas que fazem você refletir, pensar, lembrar, ter aquelas recordações, enfim. Falar Caboclo também é isso, tá certo? Bom, mas hoje eu tenho entrevista e eu quero convidar você agora, que tá nos assistindo e nos escutando, a acompanhar essa entrevista comigo, que vale muito a pena. Eu tô com uma turma aqui, uma turma jovem. Tem vinheta aí? Tem, o diretor? Tem? Agora, na Rádio Hub, programa Fala Caboclo e a entrevista do dia. Pronto, eu mal falei da vinheta, o Paquito já saltou logo ali a porrada. Meu amigo, eu tô te falando, eu fui falar dele e ele se empolgou. São 17h10, estamos ao vivo aqui com o Fala Caboclo. E a turma que tá nos assistindo na televisão da Smart TV já tá vendo aqui a dupla aqui. Recebo hoje e tenho uma grata satisfação de receber aqui no estúdio da Rádio Hub uma dupla dinâmica de corajosos. São jovens que estão tocando um projeto muito bacana aqui na cidade de Manaus. A gente está tendo a oportunidade de recebê-los aqui e apresentar a todos vocês a companhia de teatro Gato de Palco. E essa turma está se enxerindo a fazer um projeto ousado, bacana e que eu não tenho dúvida que vai dar muito o que falar. Bom, primeiro recebo aqui o Dan e a Lia, sejam todos bem-vindos. Fala aqui pertinho do microfone para a turma ouvir a voz de vocês. Boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde, Ivan. Boa tarde a todo mundo da Hub Amazônia, aqui no Fala Caboclo, uma honra estar aqui ao seu lado. E a gente vai falar de teatro, falar da nossa companhia e falar de arte, principalmente, né? Então, muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço aqui. Rapaz, antes de mais nada, Dan, eu queria que tu explicasse o que deu na cabeça de vocês
de criar uma companhia aqui em Manaus e não é a gente não... Quando a gente fala no eixo Rio-São Paulo, ali no sudeste do país, até Brasília, ali no Planalto, é comum o teatro, né? Você vai... São vários teatros, todos lotados na maior parte do tempo, né? Com diversas peças, para todos os gostos, todos os públicos. E aqui em Manaus, aquilo que eu estava falando agora há pouco, antes de entrar no ar com vocês, a gente até tem. O nosso maior cartão postal é um teatro, é o Teatro Amazonas. Mas é uma figura distante da maior parte da população. Muitos, eu até ouso dizer, entre 70% e 80% da nossa população, de quase 4 milhões e 400 mil habitantes, nunca nem chegaram próximo do Teatro Amazonas. Sabe que existe, mas nunca nem foram lá. O que deu em vocês para vocês criarem uma companhia? Olha a ousadia, o enxerimento dessa turma. Criar uma companhia de teatro para fazer arte na periferia de Manaus. Eu acho que, assim, primeiro tem que ter um pouco de parafuso solto para Tem que ter, não pode ser, não. Aqui não pode ser muito normal, né? Então, eu estava até comentando, né? Além de tudo, eu sou professor, então aí você já vê um certo desequilíbrio ali de querer ser professor e trabalhar com arte. Mas, assim, no nosso caso, de quem está envolvido nesse projeto, a gente sempre respirou a arte de alguma forma. Cada um com as suas histórias individuais. Eu já trabalhei durante muito tempo no carnaval aqui, eu também sou escritor, então, até dá espaço de entrar para o teatro. Só que essa não é uma realidade de todo mundo. A arte, como você bem falou, o nosso cartão de visitas é o Teatro Amazonas. Quando as pessoas falam do Amazonas em outros estados, elas lembram do teatro, da pujança do teatro, da beleza desse teatro. Mas o quanto que ele é acessível pra gente? A minha geração, nós não somos da mesma geração, sou um pouquinho só mais velho do que ela. Mas eu só fui ter acesso, de fato, ao Teatro Amazonas adulto. Sendo que eu moro aqui desde sempre, na minha vida. E eu sei que isso é uma realidade de muitas pessoas. Então, ao mesmo tempo, tendo essa ligação com a arte desde a infância, mas você ainda vendo algumas portas que parece que são fechadas para você, principalmente para quem vem de periferia, isso acaba fomentando uma vontade de querer fazer. Então, quando eu tô há 3 anos no teatro, né, e assim fui conhecendo várias pessoas, foi assim que eu conheci a Lia por meio do teatro e as outras pessoas que fazem parte desse projeto. Para você querer lidar com arte aqui, você tem que deixar o ego de lado. Você não tem que ter pretensões maiores do que você mesmo. Ou seja, eu quero ser famoso. A gente não vive essa realidade aqui. A gente não tá no eixo em que você tem maior facilidade para ter acesso a essas coisas. Você trabalhar com arte aqui, você tem que gostar. E tem que ser algo que vem de dentro meio que no abstrato mesmo. Eu quero fazer arte porque eu quero mostrar isso para as pessoas. Porque eu quero que as pessoas tenham acesso, não como eu tive só na vida adulta. Eu quero levar isso para as escolas. Eu quero que isso esteja no dia a dia das pessoas, porque isso é importante. A gente vem de uma época que a arte, ela de repente passou a ser rechaçada, ela passou a ser vista como algo que é um inimigo das pessoas. E a gente está fazendo o caminho contrário. A gente quer mostrar que a arte não é inimigo de ninguém. E que a arte ela ajuda na formação cidadã, que ela ajuda no questionamento de problemas sociais, no entendimento de questões sociais. Então, projetos como esse, e a gente incentiva muito que outras pessoas iniciem projetos independentes também, como que a gente está fazendo, é pura e simplesmente para tentar levar aquilo que a gente faz, o entendimento que a gente tem de arte, para o maior número de pessoas possíveis. Porque nós crescemos tendo essa dificuldade de acesso. Tendo dificuldade de assistir espetáculos, tendo dificuldade de ver, de achar que música clássica era para quem tinha dinheiro, que você vê uma apresentação de uma orquestra era inimaginável. E não é isso. A arte, na sua essência, ela não pode ter esse distanciamento, ela não pode ser acessível para uns e inacessível para outros. Então, acho que a ideia principal de onde parte esse projeto é isso, é de fato uma democratização, uma real democratização do que é a arte. E a gente começa aos pouquinhos fazendo o nosso teatro de guerrilha e fazendo a nossa parte dentro desse processo.
Tá certo. São 17 horas e 16 minutos. E Lia, como é que tu chega? Tu tem 21 anos de idade. Como é que tu chega no teatro? Queria que tu falasse pra gente como é que tu te encontra nessa arte. E queria que tu falasse sobre isso e como é que tá fazendo parte desse processo todo que o Dan acabou de falar. Bom, como o Dan falou, né, a gente respira arte. Desde que eu era muito pequena, assim, eu não cresci muita coisa. Desde que eu era, assim, criança, assim, digamos, desde que eu tava lá aprendendo a falar, eu tinha aquela coisa, eu sempre tive aquele chame pra arte, sabe? Música, desenho, e o teatro, de todas essas, foi o que sempre me chamou mais atenção. E sempre que eu chegava e falava que eu queria ser artista, era aquela coisa de que, até hoje eu escuto, né? Você vai passar fome, principalmente essa galera do norte não tem, eles não conseguem realizar esse sonho. Então, depois eu cheguei no liceu, quando eu já tinha, assim, meus 18 anos, cheguei no liceu e foi, assim, foi um pequeno rebuliço em casa. Porque meu pai não aceitou, enfim, porque ainda tem muito essa questão do preconceito, né? Que tem pessoas que pensam que você quer ser artista porque você não tem o que fazer da vida. Inclusive, até nos dias atuais, quando uma pessoa fala, nossa, eu sou atriz, nossa, eu trabalho com circo, as pessoas pensam que você não é ocupado da vida, mas o que você faz de verdade da vida, sabe? Tem sempre essa pergunta. É ator, atriz, cantor, músico, escritor. Quando a pessoa se apresenta, depois, as pessoas escutam tu falar, mas qual é a tua profissão mesmo? Né? Exatamente. Como hobby. Né? E, pois não, pode uma continuar. Coisa inalcançável para todo mundo, né? Então, eu poder finalmente conseguir reunir pessoas para fazer, pessoas que realmente estão interessadas. Todo o grupo é muito envolvido. Então, isso para mim, já estou realizando um sonho só de eu poder estar fazendo arte, de eu poder estar fazendo um curso, de eu poder estar sendo vista lá dentro, poder estar interagindo, conhecendo pessoas. Para mim, isso já é a realização de um sonho. Eu ter entrado no liceu, eu já estava realizando o meu sonho. Entendi. O Dan, me explica uma coisa. E aí, não é só para mim, tá? Okay. Como o teatro é tão distante, a gente não sabe como é constituído, o que significa. O que significa uma companhia de teatro? Bom, as pessoas se reúnem para poder produzir os seus próprios trabalhos. Então, você tem, por exemplo, iniciativas que são governamentais, como ela citou o Liceu, em que os espetáculos são produzidos e são financiados pela Secretaria de Cultura, por exemplo, né? Pelo próprio Liceu. E tem apresentações todo ano que são muito conhecidas ali, geralmente no Dia das Crianças, no Natal, que vão ali no Teatro Amazonas, enfim. E isso é uma forma de fazer teatro. A outra forma, por meio das companhias, são iniciativas coletivas que não são vinculadas a um outro órgão, em que você reúne e você produz aquilo do zero. Então, você vai ou adquirir os direitos de um texto para você apresentar, ou fazer o seu próprio texto, que é o que a gente faz. No caso, nós escrevemos os nossos textos. Fazer toda a produção técnica, a questão da atuação, de direção, figurino. Então, tudo isso até o momento da apresentação. Aí, óbvio, uma companhia, ela pode entrar dentro de editais, conseguir recurso via editais, enfim. Mas a questão é, esse grupo, né, no nosso caso nós somos 9, ele é responsável por toda a parte técnica e artística, que está interligada, né? Então, toda a parte de produção, de conseguir o que a gente puder de recurso, de correr atrás de um espaço, de fazer figurino, de ensaiar os atores e de apresentar o espetáculo. Então, tudo isso sendo feito em conjunto, né? Olha, tá aí, tem imagens da turma. Aí é vocês, a companhia, ou não? Sim. Então, além de vocês dois, quem são os outros 7 que também não batem muito bem Tem algum parafuso solto para fazer um negócio desse? Quem são os 7? Tu sabe de qual é o nome da turma? Estar. Pode falar o nome da turma. Denuncia eles também, porque eles têm que ser... Tem que expor, né? Tem que expor essa turma que tá pensando fora da caixa.
Além de nós dois, né, que somos os cofundadores da CIA, ainda tem o Renatinho Filgueiras, que ele também é cofundador da CIA, que foi quem um dos primeiros que eu chamei, depois o Dan e outros. Temos aí na foto o Iori, o Adrian Vitória, meu irmão. Ele é o Renatinho ali no meio. E ainda tem a Artiagas, a Mari, a Rani e a Aline, que entraram recentemente. E são esses. São esses. Então, Sim, lembrando que mais faltava. Já foram expostos, né? Sim. E assim, aqui em Manaus, eu vou dizer para vocês assim, eu nunca, nem quando criança, para não dizer que eu não vi, acho que teve alguma apresentação na rua de alguma peça que eu vi. O restante disso eu nunca tive acesso enquanto criança e adolescente morando na periferia de Manaus. Mas o que eu ouvia, e aí estava muito distante da nossa realidade, era um caboclo pioneiro. Ele ficou conhecido internacionalmente com o Tic Tic Tac, Zezinho Correia, que deixou aí marcado na história das artes, do teatro aqui no estado do Amazonas, ali no Sesc da Henrique Martins. Então tinha peça de teatro lá, ele sempre estava envolvido, ele que coordenava, então a gente via muito ele falar sobre isso, né? Que lá no Sesc ia fazer apresentação de teatro, então assim, eu via bastante isso. E o Márcio Souza também, que já é falecido, o escritor, que tinha uma companhia também de teatro, também muito ligado ao Sesc. Então, tirando isso, eu não via, tá aí, olha aí, o Zezinho Correia. Era quem eu via falar, vinha público, porque tem que ter coragem, né, de se expor, como vocês estão se expondo agora, dizer, olha, nós fazemos teatro aqui em Manaus. E por que eu estou falando isso? Porque não é fácil, né? A gente não tem, apesar de termos secretarias de cultura, de termos toda uma pujança financeira de recursos, mais de 600 empresas no polo industrial, mas nós não temos, e até, eu vou falar a palavra, até escroto, né? Porque a gente vê tanta empresa que produz aqui, que ganha dinheiro aqui, que ganha riqueza aqui. Aí você vai lá em São Paulo, eles estão patrocinando os teatros, as peças, as artes, e a gente aqui, absolutamente nada. Vocês pensam em bater na porta dessa turma, em buscar aquilo que é de direito, né, também? Como é que vocês estão pensando agora a formatação da companhia? Que vocês estão com uma peça, a peça Eu Conto ou Tu Conta, né? Já está em cartaz isso ou não? Ainda não. A gente está preparando para as nossas primeiras apresentações, que serão aí no mês de junho. Já está na biqueira Então, aqui, já. Já está na biqueira. Dá para ver daqui já em junho, né? Já dá para observar ao longe. E, inclusive, divulgar o Instagram, que é o Gato de Palco, né? @gato_de_palco. Gato de Palco, tudo junto, porque lá vai estar as informações. Tá lá, o nome já tá na tela. O meu diretor aqui é eficiente. Já ele vai colocar na tela, porque aqui a moçada não brinca, não. Então a galera pode ir lá seguir, né? Pode ir lá seguir, a gente vai fazer as atualizações, a questão de data, horário, provavelmente no Teatro do Cauã, da UFAMAS, a gente está fechando essas questões, mas a gente já tem um primeiro projeto, que é um espetáculo de comédia, Eu Conto, Tu Conta. Já está ensaiando, já está trabalhando... O texto já está fechado, já está tudo direitinho. O texto já está pronto. Texto autoral, feito por 2 dessas pessoas que estão aqui, mais o Renatinho, que foi super citado. Então, é nosso e a gente espera... Tá aí a imagem. Isso é um pouco da nossa cara de pau ensaiando no Parque dos Bilhares, Então, assim, a gente gosta muito de trabalhar com humor, então o nosso primeiro espetáculo é de comédia, trazendo referências históricas. Então, até estava comentando no off, né, que é uma ideia nossa depois de poder levar esses espetáculos para as escolas, porque ele trabalha muito com referências e citações históricas, meio que faz um caminho cronológico ali um pouco pela história da humanidade, contando histórias... trabalhando com exagero, trabalhando com humor físico, trabalhando com referências que a gente tem, que a gente construiu durante as nossas histórias, enfim. E que vai ficar muito legal e parte dessa divulgação para as pessoas conhecerem as nossas redes sociais, né? Que a gente vai ficar postando lá questões de bastidores, enfim, fazendo esquenta.
até de fato a gente apresentar pela primeira vez esse projeto. Cara, é muito bacana. E todo o processo está sendo feito por vocês? Do texto, direção? Isso. Ou vocês também estão buscando ajuda com outras pessoas, com pessoas mais experientes? Como é que está esse bastidor em relação... até junho tem muita água ainda, né? Como é que está o trabalho de vocês e a expectativa de vocês para junho? Sim, esse texto ele foi escrito, né, por mim, pelo Dani, pelo Renatinho que foi citado. E quem vai estar na direção, assim, vai ser o Dan. Eu vou estar com um apoio de direção. E a nossa expectativa, assim, ela é muito boa. A gente construiu esse texto todos muito animados. E ouvindo o feedback ali de algumas pessoas que a gente compartilhou a ideia no grupo. O feedback foi positivo. Então, a gente tem uma expectativa, assim, de que isso realmente vai integrar as pessoas, sabe? E a gente tem vontade de ampliar também. Sobre a questão de buscar ajuda com pessoas Sim. mais experientes, né? Nós já tivemos experiências em outras companhias, em outros lugares, apresentando outros espetáculos. Acho que o que a gente pode melhor tirar é o que não fazer. A gente aprendeu o que não fazer. A gente observou muito nesse período que a gente tem no teatro certas problemáticas que existem no meio e a gente quer fugir disso. Por isso que a ideia da companhia é esquecer as experiências ruins que foram vivenciadas. Todo mundo está no mesmo barco, disposto a saber que isso aqui é muitas vezes bater com a cabeça na parede, é fazer o que a gente fala de teatro de guerrilha, que é aquilo que você não sabe, você vai aprender. Eu não sei a parte técnica, a gente vai correr atrás para aprender a parte técnica. E o que cada um pode colaborar um com o outro. Então, por mais que, como ela falou, né, nós escrevemos o texto, eu estou na direção, mas eu vou atuar. E o que tiver de parte técnica também a gente vai se ajudar. Vai todo mundo fazer tudo. E todo mundo está ciente disso. E a gente demorou 1 ano para fechar essa equipe justamente porque nós queríamos esse tipo de comprometimento. A gente queria tirar os egos de lado. Porque o nosso compromisso, acima de tudo, é com a arte. Nosso compromisso é de colocar as nossas ideias, que muitas vezes nós não encontrávamos espaços de efetuar essas ideias em outros lugares, a gente poder fazer essas ideias tomarem vida e, ao mesmo tempo, poder ampliar isso, poder levar isso para outros lugares. A gente quer futuramente participar de edital. Obviamente, a gente vai correr atrás de conseguir, eventualmente, um patrocínio. A gente sabe o quanto isso é difícil. As pessoas partem de um pressuposto. Você citou a questão das empresas, né? Essa dificuldade de patrocínio se parte de um pressuposto de que o teatro local não tem público. Só que o teatro local, entre aspas, não ter público, é porque a arte não é fomentada, porque as pessoas não enxergam a arte como algo próximo, principalmente a questão do teatro. A música sempre foi algo muito próximo, a TV, enfim, outras mídias, elas sempre estiveram muito próximas das pessoas. O teatro não. Durante muito tempo foi visto como algo elitizado. As pessoas... Eu vivenciava, como alguém que morava na periferia, o sentimento de que o Teatro Amazonas é para outras pessoas. Apesar de eu ser daqui, não tem por que eu ir lá. Não é um lugar para mim, sabe? Então, ideias como essa da Gato de Palco e de outras companhias que a gente espera que surjam também, que mais pessoas coloquem as suas ideias em práticas, é justamente para ir quebrando esses paradigmas e quebrando esses estereótipos que foram construídos. Bacana, cara. Pô, tô falando agora aqui, sabe o que eu lembrei? Eu lembrei que faz tempo que eu li. Espontaneamente, eu li uma peça, enfim, universal, né? Como todas são. Sonho de uma Noite de Verão, de Shakespeare. Primeira peça de teatro que eu li na vida. Foi assim, foi... Porque o livro tava barato, na época lá no sebo tava R$1,50, eu falei, então é tu mesmo, que eu achei bonita a capa, comprei, mas não sabia, depois que... Enfim, ali na década de 90 a gente não tinha um Google, né? Hoje a gente dá um Google, a gente já tem tudo, né? Naquela época tu tinha que desbravar, e tu ia pelo aquilo que era mais bonitinho ali, a capa e tal. Sim, sim. E qual é a estratégia de vocês para convidar a turma? O que vocês querem chamar a turma para participar, para assistir vocês? Quem está escutando a gente, quem está assistindo, que queira participar,
que esteja lá em casa, na sua casa, no seu trabalho agora, ou tá ouvindo vocês, mas tem vontade, mas nunca não conheci ninguém, não sabe, pode chegar com vocês. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Então, as nossas estratégias que a gente pensou assim era fazer ensaios abertos, além da nossa divulgação na internet, divulgação de panfletagem mesmo, andando pela rua assim. A gente tem a vontade de fazer, a gente está tentando, né, conseguir apresentar na rua, porque a gente acha que as pessoas que estão ali, ainda mais que nem todos têm essa informação, nem todos sabem onde encontrar essa informação, elas vão acabar vendo a gente ali e vão nessa coisa do boca a boca, vai vir chegando um e chegando outro e tal. A gente, inclusive, um amigo nosso do grupo, acho que 3 amigos do nosso grupo, eles já tinham feito espetáculo na rua e eu fui assistir esse espetáculo, inclusive. E foi muito interessante, foi através do liceu, inclusive, que eles não convidaram ninguém. Chegou lá, eu acho que umas 4 pessoas, assim, de conhecidos que eles convidaram. Aí, eu acho que isso foi numa quarta, terça-feira. E foi chegando várias pessoas ali da rua, e quando a gente foi ver, tava todo mundo ali assistindo. E quem tinha escutado, assim, sido convidado para essas pessoas, não acreditava que ia público. E a gente vendo ali, todo mundo se impressionou muito, que foi toda aquela galera, assim. E aí, é isso que a gente está tentando buscar, primeiramente, trazer para a rua, para depois conseguir trazer para um espaço fechado. E a gente pretende continuar levando para a rua, porque a gente vê que tem um público muito, muito grande, pessoas muito participativas, assim. Aí elas vão sendo conquistadas ali, e quem não sabia onde tinham, então não sabia quem fazia arte, eles acabam encontrando ali e assistindo, consumindo, se inspirando. É aquilo, se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. A gente quer levar isso até as pessoas, a gente quer ter essa proximidade com as pessoas. Então, vai ter um trabalho muito forte nas redes sociais, claro, de divulgação. Mas a gente quer fazer essa panfletagem física também. A gente quer mostrar, nós temos textos individuais, né, que são os monólogos, que a gente quer também apresentar nas ruas, apresentar em outros espaços. A gente sabe justamente a dificuldade que é de conseguir esses espaços, se você não é grande, se você não tem um patrocinador por trás, se você não está dentro de um edital. Existe uma dificuldade de se conseguir espaços, mas existe a rua. Existe você tá próximo do público, você ir até o público. Que é uma estratégia antiga já de teatro. Sim. E que ela funciona até hoje. Que sempre funcionou e vai continuar funcionando. E que a gente pretende fazer, assim, correr atrás, suar bastante e tocar esse projeto para frente. Quando vocês estão falando essa estratégia de ir até o público, se remonta dos primórdios do teatro, né? Lá na Roma, na Grécia Antiga, onde as peças eram apresentadas ao ar livre, né? Nos anfiteatros, né? Enfim, bacana, cara. Olha, são 17 horas e 34 minutos, a conversa passa rápido. Eu quero que vocês convidem a população para seguir vocês no Instagram, @Gato de Palco, é o nome da companhia. Em junho vai ter a estreia da peça Eu Conto ou Tu Conta. A gente vai estar divulgando aqui junto com eles, tá? E é isso, gente. Obrigado pela participação de vocês. A Hub e o Falar Caboclo tá aqui à disposição de vocês para ajudar na divulgação, para estar com vocês aqui. E aí, você que está em casa, está escutando a gente, se você está fazendo arte, mas a arte do bem, tiver, conta com a gente, vem aqui, vem contar a tua história, assim como esses dois também, que é um prazerzaço poder receber uma dupla dessa, que está proporcionando algo tão bacana para a sociedade manauara. Então, gente, obrigado pela participação de vocês e sejam sempre bem-vindos aqui. Eu que agradeço, a gente agradece, né? Obrigado, Ivan, obrigado pelo espaço. É bom saber que existem esses parceiros da cultura, esses parceiros da arte. E abrir esse espaço e dar essa oportunidade para a gente falar ajuda muito. E no que isso puder fomentar, não só como uma divulgação pessoal para Gato de Palco, mas como um incentivo para que outras pessoas busquem esse caminho de fazer arte, a nossa missão está cumprida, assim. Então, muito obrigado e boa tarde a todo mundo que está ouvindo. Então pronto, tá aí o @ deles, @Gato de Palco. Segue lá, compartilha, curta, pergunta, vai lá com a turma lá, tá certo?
Gente, eu vou pro intervalo comercial, são 17h36, daqui a pouco eu volto com mais Fala Caboclo aqui na Rádio Hub, a rádio multiplataforma da Amazônia. Não fique pra lá e pra cá. Tá todo mundo ligado no Fala Caboclo. Você está ouvindo Rádio Hub, a rádio multiplataforma da Amazônia. Atenção, economia de verdade no Supermercado Rodrigues. Frango congelado Alice, 8,89 o quilo. Filé de peito perdigão, 800 gramas, 14,99. Coxa e sobrecoxa Chesine, 6,49 o quilo. Filezinho Sassami Seara, 1 quilo, 18,99. Vem pro Rodrigues. Limão por apenas 2,95 o quilo. Açúcar cristal Barral com 1 quilo, 2,99. Óleo de soja Sinhá 900 ml, 7,49. E lagarto bovino, 34,99 o quilo. Corre pro Rodrigues e aproveita. Aceitamos o crediário Bemol. Zum, 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 a cidade tá comentando. Tô na rua, tá no som, a mensagem vai voando. Com propaganda certa, o seu negócio tá brilhando. Se for pra divulgar aqui, o time tá mandando. Impacto certo e sem comparação. Tô na rua, sua melhor opção. Mensagem com precisão. Tô na rua, propaganda com coração. Tô na Rua Publicidade e Marketing, a voz do seu negócio nas ruas de Manaus. Telefone 92 99509 9853. Siga no Instagram, @tonarrua.mkt. Ouça a programação da Rádio Hub através da sua Alexa. Basta falar: Alexa, tocar Rádio Hub Amazônia. Reproduzindo Rádio Hub Amazônia. Simples assim. Você curte o melhor da Rádio Hub direto da sua Alexa. Alô, meus caboclos e caboclas, ribeirinhos e ribeirinhas. Eu sou Luiz Emanuel, o apresentador do programa Terra Cabocla. Vim te convidar para estar conosco e tomar aquele café gostoso, de segunda a sexta-feira, das 7 às 9 horas da manhã, ao som de muita música regional, cultura, culinária e tudo que tem de melhor na nossa região. Não esqueça e participe comigo. Programa Terra Cabocla, de segunda a sexta-feira, ao vivo, aqui na Rádio Hub, a rádio multiplataforma da Amazônia. Alô, amigos da Rádio Hub, aqui é Davi Assayag falando. A música Perrexologia também toca aqui na Rádio Hub, a rádio multiplataforma da Amazônia. Rádio Hub. Rádio Hub. Tudo depois dessa noite vai ser diferente. Tem sabor garantido desse pirão de gente. Desse tumulto eu vou além da exaustão. É o garantido, foi do povo, foi do povão. Desce o tapete encarnado da minha fantasia, a perpetuar minha perrexologia. Meu foi, vem, meu foi, vem, meu foi. O controle da emoção já foi. Foi no tremor da batucada do meu boi. Feito criança, mergulhado na doçura. Eu vou pra baixa, tomar banho de cultura. A batida forte arrepia. Quando meu boi pula, eu pulo. Quando meu boi gira, eu giro. Corações entrelaçados, eu vou aprofiar com garantida meu boi. Boi, 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 boi. O controle da emoção já foi. Boi, 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 boi. O controle da emoção já foi. Tudo depois dessa noite vai ser diferente. Tem sabor garantido desse pirão de gente. Desse tumulto eu vou além da exaustão. É o garantido, foi do povo, foi do povão. Desce o tapete encarnado na minha fantasia, a perpetuar minha perrexologia. Meu boi vem, meu boi vem, meu boi. Boi, 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 boi. O controle
Rádio Hub. A rádio multiplataforma da Amazônia. Rádio Hub, a rádio multiplataforma da Amazônia. São 17 horas e 43 minutos com imagens. A imagem tá bonita hoje. Ontem tava ruim, tava chovendo, né? Imagens lá da Avenida Floriano Peixoto, do centro da cidade, ali de frente ali a 7 de setembro, conhecida 7 de setembro. Aqui ao lado onde o senhor tá entrando aqui, o senhor tá saindo, é a Praça da Polícia. Tá? Então quem já se situaram, ali tinha uma passarela de primeiro, tem até no meio da rua tem até uma coluna que ali ficou, era a coluna da passarela que tinha um tempo atrás. São 17h43. Olha, vamos trazer agora uma matéria. Isso você pode ficar à vontade, tá? A gente vai falar de um problemática agora que está acontecendo aqui no Jorge Teixeira, e o Jair Frazão, que vai ser o nosso repórter das comunidades agora, ele vai estar trazendo essas situações das comunidades aqui com a gente, vai estar trazendo uma pauta, e você que está nos escutando, você pode também entrar em contato com a gente pelo telefone 991385358, 991385358 e mandar a tua sugestão de pauta também. Já tá pronto? Rapaz, o negócio tá feio. Solta aí, diretor. Olá, Ivan. Olá a todos os internautas aqui do programa Fala Caboclo. Boa tarde. Estamos aqui na Rua das Camélias, aqui na zona leste de Manaus, precisamente no Jorge Teixeira, terceira etapa, próximo a essa escola aqui municipal, Temístocles Pinheiro Gadelha. Qual é a situação, Frazão? A situação é que os moradores estão aqui sofrendo com essa situação, desconforto para a população e para os alunos que aqui estudam. Segundo a informação aí da DDZ, Divisão Distrital Zona Leste, que já foi solicitado o reparo dessa situação. Só que, infelizmente, como vocês observam nas imagens, a situação está muito agravada. Olha só a questão dessa rua, muito limo, corre o risco de uma senhora, de uma criança escorregar por conta desse entupimento de bueiros, que está causando também um forte odor. Vocês observam também nas imagens que temos aqui uma lixeira viciada por parte da população, só que isso tem que ser por parte da conscientização também do povo para não jogar lixo nesse perímetro da escola municipal, que ali é uma área de educação. Vamos ter mais consciência também ambiental para que possamos juntos fazer aí e trazer um meio ambiente melhor para todos. Segundo a informação do chefe da DDZ, essa situação já foi solicitada para que possa ser sanada, mas infelizmente, como vocês observam nas imagens, a falta de consciência também da população chama a atenção, porque muito aqui nessa proximidade está uma lixeira viciada, segundo as informações, que esses lixos entram dentro desses bueiros aqui, e quando os alunos saem, tem que fazer malabarismo para não cair nem se molhar. Olha aqui a situação. Essa é a situação que está acontecendo aqui, na frente praticamente dessa escola municipal Temístocles Pinheiro Gadelha, aqui na zona leste de Manaus. Esperamos aí a resposta da CEMED e dos órgãos competentes que aqui foram acionados. Ivan. Grande Jair, obrigado, Jair, pela tua participação. De fato, isso é deu a perceber que é um bueiro que está entupido há bastante tempo. Isso não é de hoje. Isso já está há meses, há anos, esse bueiro entupido. E olha, isso é água de esgoto, minha gente. E nós estamos aí
na Escola Municipal Temístocles Pinheiro Gadelha, que fica aqui na fronteira entre a primeira e a segunda etapa do Jorge Teixeira, uma das principais e maiores escolas municipais do Jorge Teixeira e quiçá da Zona Leste, e está passando, imagina, para os professores, para os estudantes, além do perigo, como bem disse o Jair, tem a situação do odor. Isso é esgoto, mano. Isso é água podre, isso é água de banheiro, de fossa. Um negócio aí não é fácil, meu amigo. Isso é insalubre, um negócio desse. Vou pedir encarecidamente a assessoria do prefeito de Manaus, Renato Júnior, que responde pela pasta da Semif de obras, que tem os caminhões que fazem esse tipo de serviço. São jatos, equipamento potente, equipamento próprio para fazer isso. Vamos pedir encarecidamente que o secretário possa olhar com carinho para isso, porque não dá, né? É uma escola, é um templo de educação, de ensino. E, meu amigo, além disso, tem os moradores aí também. Ninguém merece. O negócio você passa aí, meu amigo, Deus o livre, uma água dessa pegar no teu corpo, dá logo frieira, mano. O negócio não é brincadeira, não. Obrigado, Jair. Nós vamos encaminhar isso à assessoria de comunicação da Semif, da Secretaria Municipal de Obras. E você que tá me escutando, tem bronca aí, tem treta na tua comunidade ou no teu bairro, liga pra gente, manda mensagem que o Jair vai lá. 99138-5358, 99138-5358. O negócio é feio, hein, cara? O negócio é muito feio. Bora lá com o Hudson. Vamos agora fazer contato com o jornalista Hudson Braga, que está trazendo as últimas informações com a Coluna do Cristo. E hoje o dia promete. Grande Hudson, cadê o Hudson? Deu capim na palheta? Pronto, o Hudson aparecendo agora aí. Grande Boa Hudson. tarde, Ivan. Boa Tá tarde. ouvindo? Agora sim. Eu tô te ouvindo e te vendo. Tô sem retorno. Pera aí, tu consegue me escutar? Não tá conseguindo não. Quer intervalo aí? Alô, Hudson, tá me escutando, Olá, Ivan, Hudson? não tô ouvindo vocês. Vou pro intervalo rapidinho enquanto a equipe... Tô sem áudio de vocês. Tá, eu vou pro intervalo já e tô de volta com Fala Caboclo aqui na Hub. Você está ouvindo Rádio Hub, a rádio multiplataforma da Amazônia. Zuzuzu, a cidade tá comentando. Tô na rua, tá no som, a mensagem vai voando. Com propaganda certa, o seu negócio tá brilhando. Se for pra divulgar aqui, o time tá mandando. Impacto certo e sem comparação. Tô na rua, sua melhor opção. Mensagem com precisão. Tô na rua, propaganda com coração. Tô na Rua Publicidade e Marketing, a voz do seu negócio nas ruas de Manaus. Telefone 92 99509 9853. Siga no Instagram, @tonarrua.mkt. Baixe o novo aplicativo da Rádio Hub no seu celular, disponível para dispositivos Android e iOS.
São 17h52. Hudson, tu me escuta, Hudson? Agora eu tô ouvindo. Ah, tá bacana então. Eu tava te escutando e te vendo, só que tu que não tava me escutando, mas já resolveram aqui, que bom. Não. Vambora, Caboclo. São 17h52. Traga aí as informações de hoje, porque a cada dia que passa, o mês vai chegando próximo do final do mês, o funil tá aparecendo, o funil político tá aparecendo e as coisas vão acontecendo. Luiz Fabian, o conselheiro de contas dos dois lados do balcão. Isso aqui é do Tribunal de Contas, né? Tá tendo uma treta grande lá, né? Uma treta pesada, um embate aí ferrenho entre os conselheiros Ari Moutinho e Luiz Fabian. Na sessão do pleno desta semana, aquela sessão que reúne todos os conselheiros para julgar processos, o conselheiro Ari Moutinho pediu afastamento do Luiz Fabian da relatoria das contas da Secretaria de Educação, e aí essa acusação grave é do Ari Moutinho contra o Luiz Fabian, o Ari dizendo que o Fabian é o conselheiro que tem que se decidir, que tá dos dois lados do balcão, ou seja, é conselheiro para julgar as contas do Estado, mas ao mesmo tempo teria interesses em contratos do Estado com uma escola de inglês que ele preside, que nesse caso seria o ICBEU, que é o Instituto Cultural Brasil-Estados Unidos. Então, denúncia grave aí do Luiz Fabian, pedindo o afastamento da relatoria das contas da SEDUC, que está com o Fabian, e essa acusação, a conselheira presidente Yara Lins pediu para que fosse formalizado, para que o Ari formalizasse, e deverá ser julgado esse pedido de afastamento dele dessa relatoria na próxima sessão do pleno semana que vem. Vamos lembrar o seguinte, o que pesa aí contra o Luiz Fabian? O Luiz Fabian, pouco antes mesmo, de ser indicado e nomeado para conselheiro do Tribunal de Contas do Amazonas, em 2022, pelo governador Wilson Lima, ele foi secretário de Estado da Educação e secretário de Governo da atual gestão. Saiu do governo, foi indicado, assumiu o cargo no Tribunal de Contas, e além disso ele é presidente do ICBEU, que é uma escola de inglês tradicional conhecida aqui de Manaus. E o ICBEU firmou um contrato com dispensa de licitação de R$3 milhões com a SEDUC. A SEDUC é a mesma secretaria da qual ele já foi secretário, já foi titular, e que agora está com ele a relatoria das contas, ou seja, algo no mínimo é um indício de conflito de interesse, e por isso o Ari Moutinho está pedindo o afastamento dele dessa relatoria. E além disso, tem essa questão também do afastamento, né, que foi uma sugestão da Corte do Tribunal de Contas, do afastamento da secretária da SEDUC, a professora Arlete, né, porque tem lá um contrato que as autoridades do Estado do Amazonas precisam colocar à luz. Um contrato de R$1,4 bilhão. É um negócio surreal, né? Foram as decisões, as movimentações do Tribunal de Contas nesta semana, né? Por conta desse contrato de R$1 bilhão, quase R$1,4 bilhão, com uma empresa de fora do Estado, um contrato extremamente suspeito, o tribunal decidiu, em votação do pleno, pela recomendação do afastamento da secretária de Educação. Agora me fugiu o nome, acredito que seja Arlete, professora Arlete, né? Então, assim, o tribunal está em cima, está fiscalizando muito de perto a Secretaria de Educação. Vamos ver se a secretária sobrevive a esse momento crítico, em que um contrato de mais de R$1,3 bilhão está sendo questionado. E agora também aí o nome do Luiz Fabian, conselheiro, também sendo colocado a sua relatoria em dúvida, né, de que ele estaria ali num conflito de interesse, ou seja, o conselheiro que é para fiscalizar as contas do Estado também teria interesse em contratos com o Estado de uma escola
uma instituição que ele preside. Vamos colocar aqui apenas a versão, Ivan, vamos colocar aqui a versão do conselheiro e da SEDUC, porque esse caso não é de hoje, e a época que eles se manifestaram à imprensa, o Fabian, através do TCE, disse que não havia nada de errado, que não havia conflito de interesse, porque o ICBU é uma instituição sem fins lucrativos e a presidência, o cargo dele de comando do ICBU não seria remunerado. Essa é a posição dele, e a posição da Secretaria de Educação com relação a esse contrato com o ICBU é de que foi feita uma consulta ao mercado e apenas o ICBU teria apresentado proposta de oferta de vagas de bolsas de estudo para cursos de inglês que fazem parte de um programa da SEDUC. É isso. Vamos acompanhar, porque tem muito pano para manga aí, isso não vai se encerrar agora, e a gente vai estar compartilhando com o nosso público aqui, os nossos ouvintes, o desenrolar disso, né? Porque, como eu falei, tem muita coisa tem muita água para passar debaixo dessa ponte. São 17h58, ressurge Jesus, né? E próximo da Semana Santa, Jesus Alves reaparece e promete anunciar o caminho político dele para 2026. Não é isso? Hoje pela manhã ele apareceu, né? Exatamente. Nós demos destaque ontem que ele estava mergulhado, estava sumido, na realidade, matutando aí qual seria o melhor caminho para ele disputar a eleição. Mas hoje teve um evento da Prefeitura, um evento da Secretaria que ele comandou até hoje, a Secretaria de Habitação e Assuntos Fundiários, de entrega de 1.500 títulos definitivos. E por que comandou até hoje? Porque no encontro, em sua fala, ele se despediu, disse que naquele momento ele estava deixando a Secretaria, justamente para se desincompatibilizar do prazo e estar apto a disputar as eleições deste ano. Mas, ao mesmo tempo, desconversou, disse que a questão política não seria hoje que ele trataria, mas sim a partir de amanhã, sexta-feira, quando ele não está mais oficialmente no cargo de secretário. Esse anúncio, esse evento foi ao lado do prefeito Davi Almeida e também do senador Omar Aziz, que é um padrinho político Eduardo do Jesus Braga. Alves, né? Eu falei Omar Aziz foi. Deus o livre. Omar e Davi no mesmo palanque hoje. Exato. É tilt. Então, desculpa, troquei aqui os nomes. Então, nesse evento, os secretários até hoje, Jesus Alves, esteve ao lado do prefeito Davi Almeida e do senador Eduardo Braga, que é o padrinho político dele. Foi Eduardo que o indicou para a prefeitura, para a gestão do Davi, e assim ele assumiu o cargo de secretário. Lembrando que o Eduardo Braga, há um bom tempo, não comparecia, não participava dos eventos da prefeitura, com o prefeito Davi Almeida. Nesse inteirinho, ele esteve viajando, esteve em agendas com o senador Omar Aziz. Com relação ao Eduardo Braga, é outro também que ainda está em cima do muro, não decidiu com quem caminhará, assim como o Jesus Alves, se com o prefeito Davi Almeida ou com o senador Omar Aziz. É isso, eu também estranhei. Quando eu vi hoje o Eduardo no evento com o Davi, né? É complicado, né? É complicado. Mas vamos embora, tem mais outra pausa aqui, que essa aqui eu não sei, tu vai me falar um pouco, que essa aqui do Jesus eu vi alguma coisa hoje, mas essa outra eu não vi nada ainda. Justiça do Trabalho determina afastamento imediato da diretoria da Federação dos Pescadores aqui do estado do Amazonas, né? Essa é uma informação nova, uma informação quente. A Justiça do Trabalho, através da 9ª Vara de Manaus, determinou o afastamento imediato da direção da Federação dos Pescadores, é uma federação que representa os trabalhadores da pesca do Amazonas e Roraima, tanto do presidente quanto dos demais diretores, a entrega da sede para uma nova comissão provisória que deve assumir, que deve ser empossada em até 48 horas, uma comissão que deve ser indicada pela Confederação Nacional da categoria. E por que essa decisão? A decisão, ela acolhe, na realidade, ela reforça as denúncias de irregularidades na eleição para a presidência da FEPESCA, que é o nome da Federação dos Pescadores aqui do Amazonas e Roraima, ocorrida em maio de 2024.
e desde lá a federação vem recorrendo, mas o caso transitou em julgado e agora essa decisão da Justiça do Trabalho enterra de vez esse assunto. O Valzeni Falcão, que é uma figura conhecida da Federação dos Pescadores desse meio, que está há muito tempo aí na presidência entre idas e vindas, tem que deixar o cargo, assim como os demais diretores eleitos em 2024. À época, uma série de denúncias de irregularidades no processo eleitoral, mas entre essas denúncias, o impedimento de chapas concorrentes de participar da eleição. Então, o Valzeni Falcão tem que entregar a sede, ele e a diretoria, em 48 horas, e uma nova comissão para assumir a Federação dos Pescadores, a FEPESCA. Rapaz, onde fala assim, mas é a Federação dos Pescadores, a associação, mano, de poder que isso tem, de dinheiro que isso movimenta, hora ou outra pipoca aí denúncia de corrupção e de desvio, de opção de coisas, porque são instituições que têm um poder muito grande, né, que agrega muita gente aí, então... A sua colocação é perfeita, Ivan. Inclusive, me dá a oportunidade de falar de dois pontos importantes que mostram um pouco da dimensão, do tamanho dessa federação e a importância dela. Essa federação já elegeu deputado estadual, o próprio Valzeni Falcão. Valzeni Falcão se elegeu deputado estadual do Amazonas pela força da federação. Só de pescadores do Amazonas que recebem auxílio defeso, e aí realmente não são todos que recebem o benefício, a maioria recebe, mas não são todos, só os beneficiados com auxílio defesa são 110 mil no Amazonas. Então a federação é importante, poderosa, movimenta muito dinheiro. O próprio Valzeni Falcão, como eu falei, já esteve no comando da federação por muito tempo, ao longo das últimas décadas, e em 2022, salvo engano, ou 2018, inclusive respondeu por uma denúncia de desvio de 5 milhões da federação. Então, é uma federação que reúne muita gente, mais de 100 mil pescadores no Amazonas, já elegeu deputado federal, ele próprio, e movimenta muito recurso. É isso, Caboclo. São 18 horas e 4 minutos. Para mais informações, vocês podem acessar portalamazonense.com.br. Amanhã, todo dia, entre 9 e 10 da manhã, atualização da Coluna do Cristo. Durante o dia, você pode acompanhar a Coluna do Cristo pelo Instagram, que a hora o Hudson está disparando as notícias. Final da tarde, Coluna do Cristo, aqui no Fala Caboclo com a coluna. Caboclo, brigadão, uma boa noite e até amanhã. É isso, Ivan. Obrigado pelo espaço. Forte abraço em todos. Boa noite. Até amanhã. Fechou. Valeu. São 18h05. Agradeço a audiência, a companhia. Desejo a todos e a todas uma excelente noite e um jantar maravilhoso para você e para toda a sua família. Com imagens da Avenida... tá pequena demais. Eu conheço isso aí como Recife, mas mudou. Maripiranga. É que não estou ainda lá atrás. Mas antiga Recife, ali próximo do complexo hospitalar da Zona Centro-Sul, que todo mundo conhece como 28 de agosto. Eu me despeço de vocês. Tá tranquilo aí. E amanhã tem mais Fala Caboclo. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau.